Hey todo mundo! Ai, não adianta, eu sempre acho um Hey todo mundo mais estranho que o outro, mas vamos continuar. Segue o baile, né? Então vamos lá. Hoje eu vim contar sobre a minha entrevista e o meu processo, né? O meu período online e tal, até o match. Vai ser um vídeo longo, eu já aviso, porque eu vou dar todos os detalhes. Eu quero dar o máximo de detalhes possíveis pra deixar a galera, sei lá, com dúvida, deixar todo mundo inteirado de tudo, quem tem alguma curiosidade, alguma coisa. E depois, então, eu volto pra contar como que foi esse pós-match, né? Visto, etc. E depois eu volto e venho e faço outro vídeo contando como foi a viagem, semana de treinamento, até o dia que eu chego aqui. E eu ainda quero fazer um vídeo contando como foi o meu primeiro mês aqui. Tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas. Se você não sabe o que eu tô falando, ou sei lá o que, se você quiser saber um pouco mais da minha história, um pouco antes do au pair, que passei por uma longa história, um bom perrengue aí. A primeira, eu dei, tipo, tinha dado entrada no au pair em 2014, mas eu só vim realizar esse intercâmbio agora em 2017. Então eu vou deixar o vídeo aqui em cima pra vocês assistirem. Quem tiver uma coisa, quiser saber, tá meio desmotivado e tal aí, nesse processo que eu sei que a gente passa muito perrengue, só assistir aqui o vídeo. Então eu anotei tudo, todas as datas, todas as coisas pra ir passando pra vocês. Mas o que acontece, eu não sei se eu falei no outro vídeo, foi... Eu já chego a fazer a minha primeira entrevista na CC, que é a Cultural Care, em 2014. E... Aí assim, eu demorei isso tanto porque eu fui, enfim, reprovada muitas vezes na CNH. Nesse vídeo eu explico melhor pra você. Acho que eu não falei isso no outro vídeo, mas por que você não, sei lá, procurou outra agência? Ou foi pra algum país que não precisava de habilitação? Eu não queria. Eu queria era vir para os Estados Unidos. Eu não queria abrir mão da Cultural Care. E eu, de qualquer maneira, já queria ter habilitação. Então... E aí, 2014 eu tinha feito, acho que foi em março de 2014, mais ou menos no final de março, eu acho. 2014 eu cheguei a fazer entrevista, e eu não passei, e eu tava muito nervosa, eu gaguejei muito, assim, e tal, não sei o que, tipo, eu não tinha estudado direito, eu não tava estudando inglês, eu nunca estudei inglês na realidade, né, nunca estudei em escola de inglês, Fisk, Wizard, essas coisas todas, eu nunca fiz. Eu aprendi o básico na escola e o resto todo que eu sei eu aprendi sozinha, estudando por conta própria, essas coisas todas, Duolingo, um pouco de Duolingo, sei lá. E principalmente com muita série, muita música e muita série. Foi o que mais me ajudou a aprender, enfim. Então eu não tava estudando nem nada inglês na época, assim, fui com o que eu tinha. Mas acho que ela não passou também porque eu não tinha CNH ainda. Acho que eu precisava de mais experiência com crianças, isso foi bom. Porque durante esse tempo que eu fui, praticamente 3 anos, né, 2, vamos dizer assim, que eu passei perrengue e tudo mais, eu consegui melhorar no meu inglês, eu consegui adquirir muito mais experiência com crianças, isso foi muito importante, muito bacana pra mim também. Então eu senti que eu vim mais preparada. Pois muito bem, então quando foi 2 de fevereiro, eu liguei eu tô com um caderno aqui, tá? Que eu anotei as coisas, por isso que eu vou ficar olhando aqui pra baixo. 2 de fevereiro, agora desse ano, né? Aí na 2014 eu não passei, 20 dias ou 15 dias depois eu fiz um Skype pra poder... Deixa eu olhar o horário que daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Pra poder, tipo, fazer um reteste, aí ela me passou, cheguei a começar a preencher o application, mas ela tava esperando só a hora de eu ter a carteira pra eu poder ficar online, tá? Não deu certo, porque o processo também vence em 6 meses, ok. Então, dia 2 de fevereiro eu liguei na agência de novo. E aí, no mesmo dia, numa quinta-feira, eu acho, eu assisti a palestra. 8 dias depois, né, dia 10, eu fiz a entrevista. E pra quem não sabe, a entrevista, ela vai avaliar tanto seu nível de inglês, quanto se você tem um perfil pra ser au pair. Então, funciona mais como um bate-papo. Eu fiz com a representante Renata, né, a agente Renata, em Campinas, na EF de Campinas. E eu sou do sul de Minas, né, lá no Brasil. E foi super tranquilo, assim. Eu tenho aqui um print do dia que eu mandei no grupo, as coisas que caíram.
Funciona mais como um bate-papo mesmo, assim, pra saber sobre sua experiência com crianças, sobre, enfim, as coisas que você faz, tudo, deixa eu estudar e tal, sua família. Muito mesmo pra entender como é você como pessoa e ver se você tem um perfil para ser au pair. E a gente ignora o barulho no fundo, porque... Meu baby. E... Meu, né? E também pra saber se você tem um nível de inglês, né? Então começa com bate-papo, vai funcionando primeiro em português, depois em inglês. Em inglês, ela me perguntou por que eu queria ser au pair, o que seria, o que eu achava que ia ser mais difícil nesse intercâmbio, se eu já tinha ido para os Estados Unidos ou para o exterior alguma vez, pediu para eu contar sobre a minha experiência com crianças, as coisas que eu gosto de fazer, né, tipo, se eu tenho algum hobby ou pratico algum esporte, e falar um pouco sobre os meus pais e o que eu espero do meu ano. E ela perguntou também o que eu achava que, tipo, que seria meu diferencial, uma coisa assim, que me tipo, destacaria no programa, uma coisa assim, a minha diferença. E depois em português foi o bate-papo mesmo, assim, das outras coisas, sei lá, CNH, perguntou sobre a minha profissão, tal. Foi bem tranquilo, durou uns 40 minutos, tipo, a gente conversou uns... Acho que talvez foi metade, em português e inglês. E aí, assim, a minha dica eu peguei o avançado e eu achava que eu nem tinha sido... Que eu tinha errado mais do que normalmente eu erraria, assim. Eu podia ter ido até melhor. E ainda assim, entrei no avançado. Eu achava que eu era intermediário, mas eu entrei no avançado. E eu chegando aqui, entrando em contato com outras pessoas, até pelo que eu ouço falar, realmente tem pra perceber que o meu inglês é avançado. É claro que eu tenho dificuldades, na hora eu travei, eu falei uma palavra em português, eu acho. Mas é assim, o importante, que foi que ela destacou assim que acabou a entrevista, que eu não tinha medo de falar, que eu não tinha vergonha de falar. Então não tenha vergonha de falar, não tenha vergonha de errar. Errou, para, se corrige, não precisa ter pressa, querer falar correndo, porque às vezes a gente quer falar correndo na mesma velocidade que a gente fala português, por exemplo, e não sai. Eu viro e mexo pra fazer isso, é umas coisas bobas. Tipo, errou, para, se corrige. O importante é você conseguir passar a mensagem, conseguir se comunicar sem dificuldade, entendendo o que a pessoa tá te falando e conseguir ir respondendo isso. Outra dica que eu tenho pra dar pra você, caso ficar meio nervoso, ao invés de você ficar também esperando que ela te faça pergunta direto, ela te pergunta e responde, ela te pergunta e responde. Vai aproveitando pra entrar nos assuntos, fazendo conexões entre os assuntos. Assim você não precisa ficar esperando que ela te pergunte muito, de repente você ficar com risco de não entender. E aí ela vai ver também que você fala, não tem, tipo, vergonha de falar, receio de falar. Então, sei lá, ela veio falar, eu pedi pra falar dos meus pais, então eu tava falando dos meus pais, eu já falei que minha mãe é chefe de cozinha, que ela tinha me ensinado a cozinhar, que eu gostava de cozinhar, sei lá, umas conexões meio assim, sabe? Aproveitando os assuntos pra ir fazendo. E aí eu fiz isso numa sexta, quando foi na segunda de manhã, eu já, né, dia 13, eu recebi já o e-mail com a aprovação da entrevista, falando toda a documentação que eu tinha que mandar naquela semana, o boleto pra pagar, né, então são R$ 40 a entrevista, que eu já tinha pago, 310 na inscrição. Aí a partir do momento você tem, tipo, 7 dias pra você entregar os documentos, tipo, sua CNH, a ficha médica que eles vão te dar, as referências, né, com criança e com pessoal, acho que é cópia de certificado do ensino médio, enfim, esses documentos. E você pode enviar por e-mail e depois, pra frente, você envia pelo correio, né, os originais. O contrato, todas essas coisas. Então, paguei a inscrição, beleza, na segunda. Dia 17, então, eu entreguei todos os documentos escaneados. No dia 21, ela fez as correções do application. Eu fiz as correções do application e dei submit. Submit é ótimo, submit, enfim. No dia 23, que foi numa quinta-feira, eu tive que reenviar eles escaneados porque não tinha ficado muito bom. E botei no correio os originais. Quando foi, aí ela acabou de ligar para as minhas referências. E quando foi no dia 24, eu fiquei online, na sexta, né? E foi muito engraçado, porque, tipo, eu fui perguntar pra ela, e aí, quando é que eu fico online? E ela falou, você já tá online? Eu falei, obrigada. Se eu tivesse perguntado, eu não ia saber. Enfim, isso foi numa sexta tarde, eu acho, tipo, 3 horas, mais ou menos. No sábado, dia 25, né? No sábado, na hora do almoço, sei lá, mais ou menos, quase o mesmo horário, até 1 hora, 2 horas da tarde, não sei. Entrou uma família, eles eram da Pensilvânia, eles tinham 6 crianças. O problema nem só a quantidade, é que eu não tenho experiência com esse número de crianças. E pelo que eu entendi, eu ia ficar com todas as crianças, que, tipo, muita gente vai na escola, os mais velhos ajudam, mas eu ia ficar um período depois da escola até os pais chegarem em casa com todos. E assim, depois que eu fiquei sabendo, mas eu não posso ficar com mais de 4 crianças, responsável por mais de 4 crianças
Só não posso ser responsável, não posso cuidar de mais de 4 crianças. Tipo, eu sozinha, a única adulta com as 4 crianças, não posso. E também porque as crianças gostam muito de nadar, eu não nado tão bem. Então eu falei, olha, eu preciso de alguém que tenha essa experiência. E eles têm piscina em casa e tal, gostam muito de fazer isso no verão. Então dispensei. Eles mandaram um e-mail na hora. Então, quando foi de madrugada já, no caso seria dia 26, no meio da madrugada, entrou uma família da Califórnia, mas entrou muito rápido. Quando eu vi, já tinham saído no meu perfil. Quando eu vi o e-mail, na hora que eu entrei no perfil, eles já tinham saído. E aí no dia 27, então passou o domingo de madrugada, né? Passou o domingo inteiro. E só pra lembrar, gente, uma coisa que eu fiquei fazendo, que eu acho que deu certo, pelo que eu vejo as pessoas falar, funciona, é ficar entrando e saindo. O que acontece? O site onde as famílias entram pra ver o seu perfil, o filtro automático do site é um filtro pelo último login. Então ele vai mostrar as ofertas baseado no que a pessoa que fez o último login, entendeu? Então, se você ficar dando login, logout, né, entrando e saindo mesmo do seu perfil, tipo, sair, entrar, botar, sair, deixa salvo, que aí já bota lá, sair, entrar. Você vai aparecer nas primeiras páginas. Se aparece nas primeiras páginas, na primeira página, mais chance da família te ver, né? Então, eu fazia isso 5 minutos, 10 minutos, meia hora, assim, o quanto, toda hora que eu lembrava, frente ao computador ligado, e parece que no computador funciona melhor do que no celular, não sei. E ficava ali, direto. Tinha dia que eu, tipo, mal dormia, assim, de madrugada. Tipo, se eu só acordar de madrugada, eu ia lá atualizar o meu perfil. Doida. Essa fase de ficar online, gente, pra mim foi a mais sofrida, assim. Eu dei graças a Deus que eu tive match rápido, porque eu não sei quanto tempo eu ia aguentar. Eu dou parabéns pras meninas que ficam muito tempo online, assim. Bom, então tá. Aí, quando foi no domingo, já, tipo, quase de madrugada, comecei na madrugada também, mais ou menos aqui, ó, meia-noite e meia, anotei. Entrou uma outra família, e eles eram da Califórnia. E eles eram de Los Angeles. Eu tinha gostado muito da família, mas umas 3 horas depois, mais ou menos, eles saíram do meu perfil. Eu cheguei a mandar mensagem pra eles não me responderam. No dia seguinte, na segunda-feira, entrou uma outra família e eles eram de Connecticut. Eu também tinha gostado da família. Pelo que eu vi no grupão, eu conheci uma menina que ela quase fechou match com eles, mas ela escolheu uma outra família, então ela tinha falado que eles eram bem legais também e tal, e pelo que eu tinha percebido, eu mandei essa mensagem, mas eles me deixaram até como principal, mas saíram no dia seguinte. No dia 2, né, que daí, me lembro, mês de fevereiro, 28, então eles saíram então no dia 1º. No dia 2 entrou uma outra família, eles eram do Michigan, mas eu dispensei. Eu achei que tinha que esperar 24 horas, eu era até principal, eu achei que tinha que esperar 24 horas pra poder dispensar, eu esperei essas 24 horas para dispensar porque eles, enfim, o lugar não me interessava, longe, o curfew, tipo, eu trabalhava sábado até, sei lá, 8, 9, 10 horas, não sei, 9, não lembro. E tinha um curfew de meia-noite, sei lá, assim, sabe? Eu ia ter 2 horas pra sair. Como é que você faz o quê? Não entendo. E eles não seguiam a regra de um dia e meio seguido de folga, assim. Então, enfim, muitas coisas no perfil não me interessavam muito, eu dispensei. No dia 4, então, entrou a 6ª família no meu perfil. Eles eram de Los Gatos, Califórnia. Eu tinha gostado deles, apesar de não ter muitas informações. Então, eu fiquei esperando. Eu era principal. E quando foi, tipo, uns 4 dias depois, dia 8, eu mandei mensagem pra LCC. A LCC disse que ia falar com eles. E nada. E falou que eles eram novos no programa. Então, eu acredito que, tipo, alguém me botou... Porque a LCC tem umas pessoas que são, tipo, os especialistas em match. Que ficam muito em contato com a família. E alguém me botou no perfil deles, eu acredito, eles eram novos, eu não tinha visto ainda, tipo... E eu também não tava muito tempo pra ficar esperando, né, enfim. Quando foi no dia 12, eu mandei mensagem pra LCC e falei, olha, eu vou tirar eles do perfil, se eles quiserem mandar e-mail pra mim depois, ok, mas eu vou tirar eles do perfil. Tirei eles do perfil, eles também não falaram mais comigo. No dia 12, entrou a 7ª família no meu perfil, que foi num domingo. Eles entraram no domingo à tarde, assim, tipo umas 4 horas da tarde. Eles eram de Maryland, que é tipo, é perto a DMV area, né, que a galera fala. Que é perto de Washington DC ali. E 30 minutos aqui, eu até anotei. Eles me mandaram um e-mail na hora, disseram que adoraram o meu perfil e tal, adoraram o meu vídeo pelo e-mail. Gente, então foi assim. Como eu esqueci de falar isso, me desculpa. Como eu já tinha... Nossa, eu vou ter que começar a trabalhar agora. Eu vou ter que vou ter que voltar a gravar esse vídeo depois.